Amém. Os irmãos podem se assentar. É a primeira vez que a igreja canta essa canção que Deus deu ao Renatinho. Já cantaram algumas vezes no culto jovem, estamos cantando pela primeira vez aqui. Queira Deus presentear muitos da nossa igreja com hinos e cânticos de adoração para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje à noite eu vou mudar um pouco a forma como normalmente venham pregando nos domingos à noite em nossa igreja. Hoje nós não vamos ter o PowerPoint, não vamos ter nenhuma imagem sendo exibida, vamos ter apenas a leitura do texto bíblico que eu farei da minha própria Bíblia, na minha própria versão, e você vai acompanhar na sua Bíblia, e independente de qual seja a sua versão, você vai acompanhar ali. E eu queria que você ficasse 100% focado naquilo que Deus vai falar com você nesta noite. É o último domingo do ano. A melhor coisa do último domingo do ano é que domingo que vem já vai ser um novo ano. Então fala com o seu irmão assim, olha, domingo que vem, 2019, fala com ele. Domingo que vem, 2019. Amanhã vamos estar aqui para o último culto do ano, mas vai ser na segunda-feira, 10 da noite. Amém ou não? Amém. Vamos começar às 10 em ponto, meia-noite em ponto, vamos estar ajoelhados, recebendo o novo ano, e logo depois vamos comer juntos a primeira refeição do ano lá no ginásio. É para você vir com toda a sua família, seus conhecidos, seus parentes, seus vizinhos. É para vir com todo mundo, para que a casa de Deus se encha num culto de oração de recepção do novo ano. Ao mesmo tempo, vamos agradecer a Deus por 2018 e vamos dedicar a Deus o ano 2019. Não perca o nosso culto de amanhã à noite. Mas, como já é tradição na nossa igreja, no último domingo do ano, uma mensagem que aponta para o novo ano. Não uma fórmula para o novo ano, não uma receita para o novo ano, mas reflexões da palavra para o novo ano. E eu trago aos irmãos nessa noite um texto bem conhecido das Escrituras, que está em Lucas capítulo 15. Esse texto é tão conhecido que praticamente a sua leitura torna-se desnecessária. Basta que os irmãos abram a Bíblia em Lucas 15 e acompanhem aí a partir do versículo 11 a história que eu vou resumir aqui e que está bem delineada aqui nesse texto. Eu vou usar apenas a primeira parte da história, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, ou nas versões mais contemporâneas, o título foi modificado para parábola do filho perdido. Na verdade, parábola do filho perdido faz um pouco mais de sentido no contexto de Lucas 15, onde Jesus apresenta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e então faz sentido a parábola do filho perdido. Mas filho pródigo também não estava sem sentido, porque esse filho perdido era pródigo, ele era abastado e perdeu tudo ao se perder. Porém, hoje eu quero que você olhe comigo sobre essa história de Lucas 15, a partir do versículo 11, quando Jesus diz que um homem tinha 2 filhos, e a parábola vai dizer que um deles, o mais jovem deles, o mais moço deles, um dia entabulou um diálogo com o pai inusitado, inesperado. O papo foi mais ou menos o seguinte: pai, o senhor tem aí essa fazenda, tem esse dinheiro, tem esse patrimônio, e eu sei que um dia esse patrimônio, parte dele será meu e a outra parte do meu irmão. E o que eu quero pedir para o senhor é uma antecipação da doação desse patrimônio. Que o senhor já passe para o meu nome, já me entregue a minha parte na herança que eu terei um dia. Era um pedido completamente estranho sob todos os pontos de vista, sobremaneira sob o ponto de vista das relações sociais entre filho e pai.
Era uma espécie de declaração de antecipação da morte do pai. Olha, eu queria tanto que o senhor já tivesse morto, que aí eu já teria o dinheiro comigo. Mas como o senhor não morreu, me dá o dinheiro. Eu quero o dinheiro. Uma declaração difícil de ser ouvida, difícil de ser aceita. Podemos imaginar um pai dizendo assim: põe-se no seu lugar, eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu faço o que eu quero do meu dinheiro. Enquanto eu estou vivo, você não tem dinheiro. Você terá dinheiro se no dia que eu morrer, eu ainda tiver dinheiro para deixar para você. Mas caso contrário, eu posso morrer e antes de morrer acabar com todo o meu dinheiro e você não vai ter nada. E esse jovem poderia ter baixado a crista e ir para o quarto dormir. Porém, assim como foi estranho o pedido desse jovem para o pai, a ação do pai foi também imprevisível. O texto diz que o pai faz as contas, calcula o valor daquela propriedade e entrega para os seus filhos antecipadamente a herança. Veja bem, o filho pega aquele dinheiro, projeta alguma coisa no seu coração. Alguns poucos dias depois ele sai, o texto diz que ele vai para um lugar distante, e o texto também diz que ele vive uma vida desregrada. Uma versão diz, vive dissolutamente. Uma versão bem recente diz, vive uma vida desenfreada. Ainda uma outra versão, NVI diz, uma vida sem responsabilidade. Vive apenas deixando a vida levar. Dinheiro no bolso. Mas o texto diz que ele vai gastando todo o seu dinheiro, até que não sobra mais nada. E o momento quando o seu bolso fica vazio, coincide com um tempo de fome no lugar onde ele estava vivendo. E agora ele não tem dinheiro, e há necessidade. E ele tem que arrumar um trabalho. Ele bate lá na porta de um homem. E esse homem dá a ele um emprego. O emprego era cuidar dos porcos. Você vai lá para o chiqueiro e cuide dos porcos. E ele vai cuidar dos porcos. No chiqueiro onde ele cuidava dos porcos, meus irmãos, eles tinham lá um vegetal, uma espécie de erva de lavagem, que os porcos comiam. O texto chama de alfarrobas, bolotas. E o texto vai dizer que aquele jovem tinha tanta fome que ele queria comer aquela comida que os porcos comiam, mas nem isto ele podia comer, porque não era dele. Aquela comida era dos porcos. Ou seja, ele chegou a um ponto na vida dele que ele cuidava dos porcos que não tinham comida, que tinham comida. Mas ele, que cuidava dos porcos que tinham comida, ele próprio não tinha comida. Ninguém lhe dava nada. E quando ele chega nesse ponto, no fundo do poço, ninguém lhe dava nada, ninguém supria a sua necessidade, ninguém lhe dava atenção, afeto, carinho, ninguém tinha compaixão dele, nenhuma mão se estendia para ajudá-lo. No fundo do poço, a expressão de Lucas foi: ele caiu em si. Sabe o que significa isso? Ele deu conta, ele acordou. E quando ele cai em si, a primeira imagem que vem à mente dele não era a imagem daquele bolo de dinheiro que o pai deu quando repartiu as fazendas. A imagem que vem é a imagem da casa do pai dele. Ele usa uma expressão interessante, ele fala assim: lá na casa do meu pai, os empregados têm muito pão, pão em abundância. E eu estou aqui morrendo de fome. Paralelo interessante. Eles são empregados e têm pão. Eu sou filho e não tenho pão. E depois de cair em si,
ele toma uma decisão. O texto diz que ele fala assim: eu vou me levantar daqui, desse chiqueiro, eu vou voltar para a casa do meu pai. Decisão difícil de tomar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou chegar lá de bolso vazio, vou chegar lá de mãos vazias. Então, pelo menos eu tenho que levar algumas palavras decoradas, memorizadas. Eu não vou levar nada. Vou chegar lá descalço, sujo, mal cheiroso, com o bolso vazio, com as mãos vazias. Totalmente diferente do que eu sonhei um dia, de vencer por conta própria, sem a ajuda de ninguém, e voltar acima de todos. Não, eu vou voltar humilhado. E ele ensaia um discurso. Ele fala: eu vou usar umas palavras, quem sabe meu pai vai ter misericórdia de mim. E o discurso era mais ou menos assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele planeja um discurso para pedir um emprego para o pai. E o texto não diz isso, mas a gente vai imaginando, porque a pessoa com fome, muito tempo passando necessidade, no meio de porcos, sem condições ideais de raciocínio, de reflexão. Imagino que ele veio trôpego pela rua, tentando se lembrar desse discurso. E quando o pai o avista, a Bíblia diz que o pai o viu antes que ele visse o pai. O pai vai até o encontro dele. A Bíblia diz que o pai dá um abraço nele. Paulinho, fica aqui em pé. Vem aqui. Vamos lá. Vinícius, fica aqui em pé. Rápido, Vinícius. Fica aqui. Paulinho, você é o pai. Fica aí parado. Você é o filho. Não, tá trôpego, tá trôpego. Tá arrebentado. Não, filho, beleza. Isso aí, vamos lá. Você vai ver o filho, vai andando devagarzinho. Bem devagarzinho. Não, você vai correndo. Você vai correndo. Você vai devagarzinho, você vai correndo. Abraça. Não, vamos repetir. Não, calma. Vamos repetir a cena. Volta lá. Vamos repetir a cena. Mais emoção. Dá para dar um fundo musical aí, Renato? Dá. Bom, mais emoção aqui. Vamos lá. Paulinho, você é meu filho. É meu filho que está vindo ali. E você não está vendo nada. Você está trôpego. Você está completamente cavaleando. Vamos lá. Atenção, meus irmãos. Isso, veio o filho. Vai devagarzinho. Ai, coitado. O pai deu um abraço mais forte que esse que o Paulinho deu no Vinícius, meus irmãos. E o texto diz que o pai beija, não pedi para beijar, porque com misericórdia do Vinícius, o pai beija o garoto. E aí, o garoto dá aquela balançada. Aí ele lembra o discurso. Aí ele, agora tem um discurso. Ele começa: pai, que discurso vai sair agora? Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele terminasse o discurso, o pai já estava batendo assim para os empregados. Vem, empregados, traga uma roupa e coloque uma roupa limpa nele. Peguem sandálias e coloquem sandálias nos pés dele. E peguem um anel de filho e coloquem o anel no dedo dele. E agora, eu quero dar uma ordem para toda a minha fazenda. Quero que os empregados vão lá, matem o bezerro cevado. E nós vamos dar uma grande festa. E eu quero todo mundo alegre. Eu quero todo mundo festejando. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E agora, meus irmãos, o cenário muda
na vida daquele jovem. Queria comer as alfarrobas que só davam aos porcos, mas agora os servos estão cortando o bezerro cevado e servindo aquele jovem um banquete na casa do pai, que o recebeu são e salvo. História extraordinária. História que Jesus criou para ensinar a qualidade do amor de Deus, o quanto Deus nos ama, meus irmãos. O quanto Deus ama cada um de nós. O quanto Deus é perdoador, longânimo. O quanto Deus é dadivoso. E o quanto Ele está pronto a nos receber, nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. O grande e assustador amor de Deus. Deus te ama, querido. Eu sei que o ano de 2018, para muitos, foi um ano difícil. Um ano de muitas lutas. Também um ano de conquistas para outros. Mas eu quero dizer para você, independente se o termômetro do seu ano foi mais na direção do sofrimento do que da alegria. Tem ano que a gente fica mais alegre e sofre menos. Tem ano que a gente sofre mais e fica menos alegre. Não é assim? Agora, sofrendo mais ou sofrendo menos, tendo menos ou mais alegria, Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Então, como é que a gente vai extrair dessa história extraordinária que Jesus contou algumas lições para a nossa vida nesse último domingo do ano? Se eu quero viver um 2019 abençoado, um 2019 importante para a minha vida, decisivo para a minha vida. Pastor, eu gostaria que o ano de 2019 fosse um ano importante para a minha vida, definidor para a minha vida, fosse um ano de respostas de Deus para a minha vida. Quem está esperando respostas de Deus? Levante a mão. Quem está esperando respostas de Deus? Então, que lições a gente vai extrair daqui? Eu penso que esse jovem da parábola, o que ele vivenciou, nos oportuniza algumas lições. Vamos a elas. Primeiro, se eu quero ser abençoado, é muito simples isso no texto. Eu preciso estar perto do Pai. Não há bênção longe do Pai. Bênção é perto do Pai. Às vezes eu tenho dificuldade, mas se eu estou perto do Pai, eu sou abençoado. Agora, eu posso ter tudo que a minha mente humana é capaz de imaginar e que o meu coração humano é capaz de sonhar, mas se eu estiver longe do Pai, eu não estou na bênção. Bênção é perto do Pai. Mas como é essa história de estar perto do Pai? Alguém grita com a voz da teologia clássica: não, todo mundo está perto do Pai, porque o Pai é onipresente, está perto de todo. Não estou falando da presença teológica de Deus, não. Estou falando da presença pessoal de Deus. Eu e Ele, você e Ele, próximo dEle. Estou falando dos sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, dos projetos de Deus para a nossa vida. Aquele jovem rompeu com o projeto do Pai, rompeu com a presença do Pai, foi para um lugar distante do Pai. Eu não sei os caminhos que Deus tem para você em 2019, mas fique perto do Pai, próximo dEle, sinta o amor dEle, sinta a presença dEle, relacione-se com Ele, esteja próximo dEle, ouça a voz dEle, siga a direção dEle, obedeça às ordens dEle, deixe que Ele discipule você, desça do seu pedestal e siga a Deus o Pai. Sabe, meus irmãos, nós achamos que sabemos, achamos que podemos, achamos que conhecemos,
Mas a vida reserva experiências para nós que nos convencem logo que nós não podemos, não sabemos e não conhecemos. Mas se estamos perto do Pai, nós não precisamos saber, não precisamos conhecer, não precisamos prever. Basta estarmos perto do Pai, próximo dele. A Bíblia ensina, meus irmãos, que Deus se agrada daqueles que o buscam, daqueles que contritos se entregam a Ele, se rendem a Ele. Deus escuta a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Eu não sei, vocês jovens, eu não sei homens, mulheres aqui, o que espera cada um de vocês em 2019, mas o conselho da palavra é: não cometa o erro desse jovem, fique perto do Pai. Imagine uma coisa, um jovem que poderia nunca ter conhecido uma vida desregrada, conheceu porque se afastou do Pai. Um jovem que poderia nunca ter se sujado na lama de um chiqueiro, se sujou porque se afastou do Pai. Um jovem que poderia nunca ter sentido a barriga roncar de fome, sentiu fome porque se afastou do Pai. Um jovem que podia nunca ter sentido solidão na vida, porque quem vive com os porcos está sozinho. Experimentou solidão porque se afastou do Pai. A presença do Pai, estar junto do Pai, na casa do Pai, com o povo do Pai, com a palavra do Pai, adorando o Pai, obedecendo o Pai, sempre é a melhor escolha para a nossa vida. Sempre é a melhor escolha para a nossa vida. Primeira lição é essa. Segunda lição, que eu acho muito importante: procure agir com responsabilidade espiritual na vida. Sabe, pior do que ir para longe do Pai é achar que o Pai está longe. Pior do que caminhar na direção oposta onde está o Pai é achar que o Pai fica lá. Olha, você pode estar distante, longe. Basta você dizer: ó Deus, e Deus está ali pertinho para te ouvir e te abençoar. Então, onde você estiver, seja espiritualmente responsável. Se você tomou uma decisão errada na vida, não tome agora só decisões erradas na vida, agora acerte na vida. Ele decidiu errado, ter pedido antecipação da herança, ter ido para um país distante, mas não precisava viver irresponsavelmente, não precisava viver dissolutamente, não precisava viver desenfreadamente. Ele poderia ir lá: olha, eu já errei, estou longe do Pai, estou longe da casa, mas agora eu quero pedir a bênção de Deus aqui, e eu quero me levantar aqui, e eu quero agir corretamente aqui. O fato de você ter cometido um erro não é uma porta aberta para você viver só de erro, erro, erro e mais erro. Não, cometeu um erro, admita, se arrepende e acerte daqui para frente. Cometeu erros em 2018, pagou consequências em 2018 de erros cometidos em 2017. Em 2019, acerte e acerte de novo. O fato de você ter cometido um pecado não condena você a viver em pecado o resto da vida. O fato de você ter feito uma falha grave não tira de você a oportunidade de sorver tudo que Deus tem de bom para a sua vida. Mas o texto diz que ele vive uma vida desenfreada, dissoluta, um erro após outro erro, um equívoco após outro equívoco. 2019 pode ser um ano abençoado se você decidir não cometer um erro depois que cometeu outro. Olha, Senhor, eu me arrependo aqui, eu errei aqui, eu não deveria ter feito essa escolha. Agora eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero colocar o meu rosto em terra. E eu quero viver na Tua presença. E Deus é especialista em levantar quem caiu, onde caiu. Sabe? Ele é especialista em erguer quem está no chão. Se o ano 2018 está acabando com você no chão
em alguma área da sua vida em 2019, Deus vai levantar você em nome de Jesus. Vai erguer você. Então, viva perto do Pai, viva com responsabilidade. Terceira lição: aprenda com o sofrimento. Não apenas chore com o sofrimento, não apenas agonize com o sofrimento, aprenda com o sofrimento. Quando aquele jovem estava junto dos porcos e se lembrou da casa do pai, algumas coisas vieram à mente dele muito interessantes. Ele lembrou, por exemplo, das relações com o pai. Lá tem empregados, e o meu pai não deixa faltar nada para quem é empregado dele. Ele se lembrou disso. Ele aprendeu no sofrimento que o pai dele é um pai supridor. Ele aprendeu na dor que o pai dele não nega o pão àqueles que o servem. Ele aprendeu lá no sofrimento que ele poderia voltar, que o pai não iria bater a porta na cara dele. Ele sabia do que ele tinha direito e do que ele não tinha direito, mas ele sabia que ele continuava tendo um pai. Ele sabia do que ele tinha aberto mão, ele sabia do que ele tinha jogado do lado do lixo, ele sabia do que ele não merecia mais, mas ele continuava tendo um pai. E ele agora vai aprender isso. Eu tenho um pai com quem eu posso falar. Eu tenho um pai para quem eu posso olhar. Eu tenho um pai para quem eu posso me dirigir, em cujos braços eu posso me lançar. Sabe, se você passou por dificuldades, ou passa ainda por sofrimentos, você continua tendo um pai amoroso, um pai justo, um pai correto, mas um pai amoroso. Estava no chiqueiro, estava solitário, estava sujo, estava faminto, estava abandonado, estava desmoralizado, estava fracassado, mas não estava órfão, continuava tendo um pai. Sabe o que temos aprendido ao longo da vida, meus irmãos? Que a nossa filiação com Deus, conquistada por Jesus Cristo e sua morte na cruz do Calvário, esta filiação não tem como pré-requisito a minha perfeição ou a minha felicidade, pelo contrário. Nas horas que eu estou mais por baixo, é que o braço amoroso do Pai mais me cercam, me acolhem, me protegem e me guardam. Eu tenho um Pai a quem me dirigir. Aprender com o sofrimento. E falar, quem sabe meu Pai, Ele me recebe lá, me dá um emprego, deixa eu ganhar o pão com os empregados dele. Se ele me der um emprego, já vai ser extraordinário. Eu tenho um pai. O que alimenta essa volta dessa terra distante, desse chiqueiro fétido, até o pai? O que alimenta essa percepção de que o pai existe? Eu não sei o que nos espera em 2019, mas cada singular dia de 2019 nós teremos um pai. Nós temos um pai para falar conosco, para falarmos com ele. Agora, há uma mudança, porque ele diz assim, eu vou voltar, eu vou confessar o meu pecado, eu vou dizer, pequei contra o céu e diante de ti, eu vou confessar a minha indignidade, a minha indignação também, eu vou confessar a minha pobreza de alma, de coração, de mente. Mas lá no chiqueiro, ele aprende a valorizar o que tem. Ele aprende a valorizar o que ele tem, sabe? Antes, quando eu estava em casa, não valorizava o que tinha. O que ele tinha quando estava em casa? Ele tinha pão, mas não valorizava.
Ele tinha família, mas não valorizava. Ele tinha um irmão, mas não valorizava. Ele tinha um pai, mas não valorizava. Ele tinha conforto, mas não valorizava. Ele tinha proteção, mas não valorizava. E porque não valorizava nada disso, também não deu valor ao dinheiro que recebeu quando saiu e desperdiçou tudo. Mas lá no chiqueiro, o que ele tinha? Lá no chiqueiro ele tinha um coração, ele tinha os pulmões, ele tinha força para ficar em pé e para andar. Ele falou: eu não vou cometer de novo o segundo erro. Eu vou valorizar o que eu tenho e eu vou usar o que eu tenho para ficar perto do meu Pai. Coisa interessante como que algumas pessoas precisam perder para valorizar. Como que algumas pessoas precisam perder o cônjuge, precisam perder o filho, precisam perder o pai, a mãe, precisam perder o emprego, precisam perder uma amizade, para então valorizar, dar valor. Ele volta trôpego, ele volta cambaleante, porque ele ainda podia respirar, porque não era tarde demais. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você está aqui hoje há esperança para a sua vida. Se você está aqui hoje, se você está respirando, se você pode refletir e pensar em Deus, Deus está aqui para abraçar você. Então ele valoriza. Agora, eu tenho um pai, e eu quero voltar para aquele pai, e eu quero agora começar a dar valor para aquele pai. É interessante, meus irmãos, porque a gente aprende que tem que viver perto do Pai, a gente aprende que tem que viver com responsabilidade espiritual, a gente aprende que precisa aprender com o sofrimento, a gente aprende a valorizar o que tem. Mas Deus ainda assim, sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Deus nos surpreende. Tudo que ele sonhou no chiqueiro é algo tremendo isso aqui, porque tudo que ele sonhou no palácio, na casa, encontrou frustração fora de casa. Mas tudo que ele sonhou no chiqueiro, Deus deu a ele infinitamente muito mais além de tudo que ele sonhou no chiqueiro. Ele sonhou com pão, Deus deu um banquete. Ele sonhou com um emprego, Deus deu honra e dignidade. Ele sonhou com uma recepção singela num quarto no fundo dos empregados. E o pai deu a ele uma roupa nova, um anel e sandálias. Deus surpreendeu. Deus surpreende. Ele está pronto a fazer por nós muito mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. Você pode acreditar nisso? Que em 2019 Deus pode surpreender você. Deus pode ir além. Ah, pastor, eu queria só uma coisa, eu queria coisa simples, eu queria só um empreguinho. Deus pode ir além. Eu queria meu documento, Deus pode dar mais do que documento. Eu queria um marido, Deus pode dar um príncipe. Hein? Eu queria uma esposia, pastor, Deus pode dar uma rainha. Hein? Eu queria só um carrinhozinho. Deus pode dar uma bicicleta. Tudo para dizer que aquele rapaz sujo, trôpego, recebeu um abraço de um pai com mãos limpas. Um beijo de um pai com a consciência limpa. E foi recolhido dentro de casa para um banquete, para uma festa abençoada. Deus surpreende. Deus vai além. O que a gente pode esperar para 2019? Com que a gente pode se comprometer para o novo ano? Novo ano, eu quero estar mais perto do meu Pai.
Um novo ano eu quero viver com mais responsabilidade espiritual. Eu quero parar de brincar com as coisas de Deus. Quero dar uma palavra muito séria como pastor da igreja. Tudo o que tem a ver com Deus merece nossa seriedade e a nossa responsabilidade. Merece a nossa dedicação. Não brincamos com o culto da igreja. Não brincamos com a palavra de Deus. Não brincamos com os dízimos e as ofertas. Não brincamos com a adoração e com o louvor. Não brincamos com o ministério. São coisas sagradas diante de Deus. Nós queremos estar perto do Pai. Precisamos estar levando a sério todas essas coisas. Caminhando com Ele redobradamente. É muito comum no dia 31 de dezembro a gente falar: este ano eu vou ler a Bíblia toda. Este ano eu vou falar de Jesus toda semana. E o ano passa e a gente não fala de Jesus. E o ano passa, aqueles livros da Bíblia que nós nunca lemos ainda ficam sem ser lidos. O ano passa e a nossa vida de oração se apequena ao invés de se agigantar. Eu preciso viver mais perto do Pai. Eu preciso ter mais responsabilidade espiritual. No ano 2019, eu preciso aprender com os meus sofrimentos. Eu preciso entender que eles são pedagógicos. Eu preciso valorizar o que eu tenho, quem eu tenho e como eu tenho. Cada pessoa que Deus colocou na minha vida tem um papel a desempenhar na minha vida. E eu, na vida dessa pessoa. Nós precisamos valorizar as pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, nos preparar para o Deus que nos surpreende. Nos preparar para Deus fazer infinitamente mais por mim e por você. Você está preparado para isso? Pastor, eu estou preparado para Deus transbordar o meu cálice. Eu estou preparado para Deus ir além na minha vida. Nessa noite eu gostaria de convidar você para a oração. Para esta oração: Senhor, nesse último domingo do ano, quando eu vejo que domingo que vem já estarei no novo ano, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Que 2019 seja melhor do que o 2018, porque eu quero estar mais perto do meu Pai. Por isso eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero dirigir você numa oração. Por isso, onde você está agora, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero dirigir você nessa oração, muito simples. Diga para Deus: se em 2018 você esteve perto dele como você deveria ter estado, e diga para ele que em 2019 você quer ficar bem perto dele, você quer ficar colado com ele, você não quer ir para distante dele. Diga assim: Pai, aconteça o que acontecer, eu quero estar nos teus braços, eu quero estar nos teus pés, eu quero estar no teu colo. Aconteça o que acontecer, eu quero estar junto de ti.